sofrer, participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livro, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Agora estudo bíblico. A gente está no capítulo 4 de Apocalipse e eu, semana passada, comecei e vi a hora avançar, entendi que era melhor a gente dividir. Então hoje é a segunda parte, sem comprometimento para quem não assistiu a primeira. Nosso propósito aqui no Apocalipse, especialmente, é a revelação de Jesus Cristo. Então estamos sempre procurando refletir, tendo os olhos nesse propósito, né? Os nossos olhos estão totalmente direcionados para enxergar com profundidade quem é o Senhor Jesus. Então o Apocalipse vai nos ajudar nisso. E eu vou ler a partir do verso 7, nós fomos até o verso 6 semana passada, e hoje a gente vai do 7 até o verso 11, tá bom? Então eu vou ler e depois a gente faz a nossa oração. Bom, o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia
nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nos ajuda. Nós precisamos dessa revelação de quem o Senhor Jesus Cristo é. Que a nossa vida seja direcionada por essa revelação. Que sejamos encorajados, melhorados, renovados, edificados por sabermos quem Jesus é. Que ele não seja somente alguém de quem falemos, mas por quem vivamos. Essa é a nossa oração. Pai, nós te pedimos que o Espírito Santo ministre para nós. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, essa é a palavra do Senhor, que nunca volta vazia. Bom, uma coisa que é muito importante é a gente colocar no início, né, nessa decolagem, no princípio dessa mensagem, que não podemos ler esse texto, sairmos do chão como quem estivesse fugindo da realidade. Pelo contrário, a gente lê algo que, ao vermos, nos parece estranho, é uma visão estranha, mas que faz sentido para a nossa vida. Esse é o propósito, que toda a palavra de Deus faça sentido para a nossa vida. Então, o nosso papel aqui é justamente apresentar características de Jesus por intermédio de uma visão diferente do que a gente está acostumado a enxergar no nosso plano real, porém vivo para nós. Então esse não pode deixar de ser o nosso propósito, pelo menos é o que a gente tem proposto nessa série, nessa sequência de estudos. Bom, a visão do trono, como nós vimos na semana passada, ela é muito importante para que a gente saiba quem é que reina. Nós estamos falando para um povo que está oprimido pelo Império Romano, sendo massacrado por ele, sem nenhuma visão de esperança. Então o Apocalipse traz esperança para aquelas comunidades ali cristãs, primitivas, e obviamente traz para os nossos dias também. Precisamos saber quem está no trono, precisamos saber quem está no comando, no controle de todas as coisas, e o convite do Apocalipse é para que a gente também discirna, consiga descrever, identifique quem é que está no trono, no sentido de sabermos como ele é. Jesus está no trono, e quem é Jesus? O Apocalipse vai nos ajudar nesse sentido. Então, entrando por aí, quando ele vê esses quatro animais vão representar, vão simbolizar características que precisamos enxergar em Jesus. Precisamos experimentar de Jesus. Quem Jesus é para você? Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, o Senhor diz que um dos profetas, não é? Jeremias. E a gente precisa ter a revelação de quem é o Senhor. E aqui, nesses quatro animais, a gente vai perceber características. O primeiro era semelhante a um leão. Bom, o leão é um símbolo de coragem, o leão é um símbolo de majestade. A gente conhece o leão como o rei da selva, o rei entre os animais. Então, quando a gente tem a visão desse animal, precisamos saber
que o Senhor Jesus, ele é o rei. Ele é o rei da sua vida. Ele é o rei do seu coração. Ele dá a última palavra, não é? O leão é capaz de colocar para fugir centenas de animais com a sua coragem, tudo com o seu rugido. E nós precisamos crer que, apesar de podermos ficar tristes, podemos ficar decepcionados com pessoas, podemos sofrer angústia, não é? Podemos ter desafios, nós precisamos crer que tem um leão que está rugindo. Tem um leão que está presente, que não está inerte. Você crê nisso? Isso é muito importante para nós. Olharmos essas imagens, elas são muito importantes porque o nosso cérebro, ele aprende as coisas, perdão, por imagens. Então, quando eu fecho os meus olhos e imagino Jesus Cristo como rei da minha vida, eu preciso ver esse rei afugentando meus medos, meus temores, meus dissabores, minhas limitações. Eu preciso ver esse rei me protegendo. Eu preciso ver esse rei me encorajando. Então é muito importante que a gente tenha isso sólido, não é? Consolidado dentro da gente. Jesus Cristo é esse rei, esse leão. Não é? O segundo animal, semelhante a um bezerro. No livro de Ezequiel, a gente tem a figura do boi. Tanto o novilho quanto o boi são animais conhecidos por sua força. Aí, outra revelação para nós. Você pode se sentir fraco, mas o seu Senhor é forte. É forte. Falar de força, mais uma vez a gente pega emprestado o contexto histórico do tempo do Império Romano. Era difícil, em meio a tanta fragilidade, frente a um império forte como o de Roma, se sentir animado e fortalecido. Então, para além de um Senhor que é esse rei, esse leão corajoso, você tem esse novilho que é forte. O Senhor é a nossa força. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples, mas é fácil a gente se distrair e pensar que a nossa força está no presidente da República. É fácil a gente se distrair e pensar que a nossa força está nas pessoas que nós conhecemos que detêm alta patente em algum órgão. É muito fácil a gente pensar que a nossa força está em coisas que a gente pode ter e se relacionar. A nossa força está no Senhor. Obviamente, a gente pode atribuir, a gente pode se relacionar com as demais forças, mas precisamos saber qual é a nossa fonte. A nossa fonte de força é o Senhor. Se não for assim, a gente pode sofrer decepções, porque a gente acha que a nossa força está numa coisa e quando a gente a perde, podemos assim nos sentirmos enfraquecidos. Desse modo, já não passamos por isso, porque atribuímos a nossa força ao Senhor e isso é inabalável. Você me entende? Então, o terceiro animal, já vimos aqui o leão, vimos o bezerro. Agora, o terceiro animal, rosto como de homem. Jesus Cristo se fez carne. Ele habitou entre nós. Eu amo essa imagem, porque eu consigo me relacionar com quem já viveu o que eu vivi. Como é que eu vou me relacionar com uma divindade distante que não habitou um corpo humano e não sabe por isso, portanto, quais são as dificuldades enfrentadas? Jesus, rei, Jesus forte, né? Isaías fala, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, não é? Porém, o nosso Deus é tão maravilhoso que, apesar dessa força tamanha,
Ele se fez carne, habitou entre nós e sabe do nosso sofrimento. Quando você sente tristeza, quando você sente dor, quando você tem raiva, quando você se sente passado para trás, quando você não é reconhecido, quando parece que você está esquecido, quando as pessoas ficam indiferentes, Jesus passou por tudo isso. Não tem nenhuma dor humana comum aos seres humanos que o nosso Senhor Jesus não tenha passado. Não é? A tamanha crueldade com que lidaram com o ministério de Jesus, não é? Ela nos empresta um descanso por sabermos que ao falarmos com Jesus, por isso que a oração é tão importante, porque você está falando com alguém que apesar de ser Deus, se fez homem. E enquanto estava entre nós, é o que já falamos isso num dos estudos aí que demos, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se fez carne e ele não ficou dizendo, olha, eu estou aqui como homem, mas eu sou Deus. Não, ele se fez carne e no momento em que ele foi preso, ele se deixou crucificar voluntariamente porque estava ali nos redimindo através do seu sangue. Então é algo para a gente celebrar. Você precisa conhecer Jesus como Deus, mas precisa saber que ele foi homem também, e isso nos empurra para algo muito importante, que é tomarmos o exemplo daquilo que Jesus foi enquanto ser humano, para também agirmos como ele. Quando você lê a palavra, e quando você estiver diante de uma narrativa que descreva algo que Jesus fez, creia, você também pode fazer. Romanos 8,17 diz que a gente é co-herdeiro com Cristo. Isso é algo constrangedor, né? A gente é tão herdeiro quanto ele, como assim, né? Mas esse era o projeto de redenção, a gente acolhe, é graça de Jesus, é favor imerecido. E aí precisamos entrar também nesta revelação. Quando Jesus curou, quando Jesus realizou, quando Jesus ensinou, quando Jesus cumpriu, quando Jesus deu o exemplo, ele estava fazendo algo que eu e você também podemos seguir. Então precisamos ter essa chave de leitura. Bom, Jesus chegou numa festa e transformou a água em vinho. Ele transformou a realidade daquele lugar. Você e eu, enquanto cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, podemos mudar a realidade do lugar onde nós estamos. E daí vai. Né? Daí vai. É trazer vida. Ele trouxe ali Lázaro. Lázaro sai para fora, então a gente chega e a gente tem essa autoridade, no nome de Jesus, de declarar vida onde há morte. Isso é tão especial. Agora, quando a gente coloca Jesus longe, ele está lá na cruz, ele está distante, ou senão como um bebê indefeso numa manjedoura, num presépio, e aí a gente faz o quê? A gente acaba se distanciando daquilo que precisamos saber sobre Jesus, que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu estou muito interessado nisso aqui. Que você aprenda qual é a revelação de Jesus e viva essa revelação. Nós já temos muitas informações. Se você procurar na internet, aí inúmeros vídeos, artigos, tem tanta coisa sobre o Apocalipse. Bom, eu preciso saber quem é Jesus e eu preciso viver a revelação de quem Jesus Cristo é. Então o interesse aqui é esse. Bom, esse é o terceiro animal, rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Eu amo a imagem da águia também, porque é um animal predatório que tem uma visão privilegiada. Aliás, aqui depois a gente vai ver que todos os quatro animais estavam cheios de olhos. Então, se o povo se sentia vigiado pelo Império Romano, no que comprava, no que fazia, no que deixava de fazer, olha, existe um Senhor que olha e te enxerga. Às vezes, dentro de casa não somos reparados. Às vezes, no local de trabalho, não somos enxergados com profundidade naquilo que fazemos, na maneira como nós nos comportamos.
mas você e eu temos um Jesus Cristo que nos vê. Tudo ele vê. E isso é uma bênção, porque nos protege, nos ajuda. Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, ele, através do seu Espírito Santo, nos ajuda, nos dando a direção, nos levando a esse retorno, não apenas ao arrependimento, mas ao encorajamento a vivermos uma jornada de maneira diferente. Então você tem o leão, o rei, você tem o bezerro, a força, você tem o animal com o rosto de homem, o Jesus se fez carne, ele te entende, e você tem essa águia voando. Ele enxerga e te protege. Né? A águia no céu, ela rompe, ela tem um voo majestoso que mostra que ela sobrevoa, ela está por cima dos problemas. Então, acima das tuas dificuldades, acima dos teus problemas, acima das tuas tristezas, acima dos teus desafios, acima das situações que você não sabe como contornar, está o Senhor. E ao mesmo tempo, por que é tão interessante também essa visão de Jesus Cristo como a águia? Não é? Porque ao mesmo tempo que está lá no alto, ele vê a presa aqui embaixo e então há uma relação dessa dimensão da águia voando com a realidade aqui na Terra. É isso que eu quero que você compreenda. A águia está lá no céu. Tudo bem, mas eu estou aqui na Terra. Mas o que a imagem da águia me leva a compreender é que ele não apenas está lá, como ele enxerga muito bem o que está aqui, e ele nos protege, ele vem ao nosso encontro. Então Deus, ao mesmo tempo que ele está acima de tudo, ele está no meio de nós. Muitas vezes a gente quer colocar Deus acima de tudo, mas esquece que ele está no meio de nós. Não é? Nós não precisamos criar essa distância. Nós reverenciamos o fato dele estar lá em cima e, ao mesmo tempo, convivemos com ele aqui embaixo, porque ele é Deus presente, ele está no meio de nós. Esses 4 animais, cada um tinha 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas essas características estão revelando um Senhor que é santo. E quando a palavra ela repete 3 vezes na tradição judaica, isso mostra uma ênfase. Então, sempre que diz santo, 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 está falando de uma santidade que está sendo enfatizada. Não é? Então, nós não podemos pegar essa força, veja bem, isso é muito importante. Eu não posso pegar essa força de Jesus e aplicá-la para os meus caprichos. Muitas vezes a gente quer a força de Jesus, mas para realizar a nossa vontade carnal, de oprimir, não é? De, por exemplo, fazer uso de armas de fogo, não é? Não, eu vou comprar minha arma de fogo aqui e vou fazer uso dela porque eu tô na força do Senhor. Não, esse não é o propósito, não é? Esse não é o propósito. E a força, não precisamos nem entrar na questão da arma de fogo. É muito mais profundo do que isso. Essa força não é para oprimir. Toda essa força é, na verdade, para libertar. Jesus queria que os cristãos, os seus discípulos, soubessem que eles poderiam crer num Jesus forte, mas jamais fazerem uso dessa força para oprimir quem quer que fosse. Então isso é muito importante, muito importante. Quando a gente vê a aplicação da força, seja em que direção for, para oprimir pessoas, para aliená-las, para que elas se tornem reféns de alguma
algum tipo de ideologia, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. A gente se prende à figura de Jesus e nesse plano de santidade. Nesse plano de santidade. Eu gosto muito de pensar a santidade como a intimidade com Jesus. Eu preciso ter uma vida santa para que eu possa estar perto de Jesus, ter intimidade com Jesus, desfrutando dessa intimidade com Jesus. Então, o que me leva nesse caminho de santidade não é querer ser melhor do que as outras pessoas, mas querer ser mais parecido com o Senhor Jesus. E com isso, obviamente, fazer o bem, transmitir, ser essa revelação aí viva, ambulante, que vai passando e vai manifestando o amor do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você pode ter poder de fazer algumas coisas, você pode conhecer pessoas que tenham poderes específicos, poder social, poder econômico, poder cultural, não é? Mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, então ele tem poder para realizar todas as coisas. Por isso que a gente quer ficar perto dele. Não é? A palavra diz sobre Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu me aproximo de Jesus, eu estou me aproximando da verdade, o resto é uma ilusão. O resto é uma ilusão. A gente tranca a porta da nossa casa, mas infelizmente a gente sabe que a porta pode ser atravessada de outra forma, de tomada de assalto. Porém, a gente crê na proteção que vem do Senhor. Então, tudo o que a gente faz, a maneira como a gente se organiza, é o melhor que a gente consegue. Sempre, porém, não é? Acreditando toda a nossa fé e confiança no Senhor Jesus. Você me entende? Tudo isso é uma visão do trono. Capítulo 4, ele vai mostrar uma visão do trono. Como eu disse na semana passada, eu digo hoje, não podemos viver sem essa visão. Ela não pode ser uma coisa esporádica. A visão do trono não é algo que eu tenho quando eu estou vivendo um culto gostoso num templo físico. A visão do trono é algo que eu preciso para todo o tempo na minha vida. Eu preciso para minha casa, eu preciso da visão do trono no meu local de trabalho, quando eu estiver na rua, quando eu estiver dentro de casa, quando eu estiver no trabalho, aonde eu estiver, eu preciso ter essa visão do trono, porque a visão do trono muda tudo. Quando eu tenho uma percepção real de que Jesus Cristo é o leão, de que Jesus Cristo é o bezerro, de que Jesus Cristo se fez carne, de que ele é a águia, quando eu trago essa revelação para o meu dia, eu vivo diferente, eu vivo melhor, eu vivo a vontade de Deus e isso é maravilhoso na minha vida, tá? Então isso são coisas que são muito importantes para nós. O que quando a gente vê o trono, o Senhor Jesus quer revelar no que vemos? Isso é importante. Quando a gente olha para cima, quando a gente se remete a Deus, o que ele quer que a gente veja? E esse texto ele vai nessa direção. Bom, ele diz assim, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Aqui a gente tem 3 dimensões da maior importância na nossa vida. Você não pode olhar para o seu passado sem ver Jesus, porque apesar de você ter passado por situações que não foram boas e que te trazem lembranças que até mesmo tentam te acorrentar, você precisa crer que Jesus é capaz de ir lá no teu passado, te trazer libertação e te conduzir a uma ressignificação de tudo que você passou. Tudo que você passou pode ter sido terrível, mas te trouxe até aqui. Nós estamos em Jesus hoje. Nós não precisamos temer o nosso passado, porque Jesus tem poder sobre o que se passou. Eu não posso mudar aquilo que se passou, mas eu creio em Jesus que ele pode ir lá e sepultar o meu passado, aquilo que não foi bom. O que foi bom pode permanecer, o que não foi, ele pode tirar. Eu preciso ter essa confiança ao olhar para o trono.
Eu não preciso olhar para o meu passado com tristeza e dizer assim, ah, se eu tivesse feito isso, porque Jesus já agiu nessa dimensão também. Ele tem todos os tempos, ele é a plenitude dos tempos, não é? Num tempo só, ele é passado, ele é presente, ele é futuro. Isso é muito importante para nós. Qual é a tua relação com o seu passado? Nessa relação precisa entrar Jesus. Nessa relação precisa entrar Jesus. Não poucas vezes você se volta para o passado e percebe o quanto Jesus Cristo te libertou. O quanto Jesus Cristo te deu oportunidades, o quanto Ele estava conduzindo a sua vida sem que você sequer percebesse. Não é? Esse é o olhar transformado. Esse é o olhar regenerado pela visão do trono. Então eu olho para o trono e é tão poderoso a visão, é tão poderosa a visão do trono que até mesmo o meu passado ele é tratado, ele é resolvido, ele é transformado pelo Senhor Jesus. Ele era o que é, ou seja, ele está presente hoje na minha vida. Às vezes a gente diz assim, bom, quando eu resolver esse assunto na minha vida vai dar tudo certo, eu vou ficar bem. Bom, eu preciso acabar de construir a casa, eu preciso fazer a viagem, eu preciso realizar isso, não é? E a gente não percebe que com isso a gente está se afastando do único tempo que é possível ser vivido, que é o agora. Então muita gente peca porque quer agora o que só vai ter depois. A gente simplesmente superestima o que pode fazer em um ano e acaba subestimando o que pode fazer em 10. Existem coisas que eu não vou conseguir fazer no espaço de um ano. Mas existem coisas que eu sequer acredito e paro para pensar que posso conseguir em 10 anos. Mas aqui, quando a gente pensa no hoje, a gente precisa pensar que existe alguma coisa separada para a gente viver agora. E muitas vezes eu me distraio e começo a projetar o que ainda vai ser, ou pensar no que passou e não consigo me concentrar no agora. Bate aquela ansiedade pelo que ainda não é, bate aquela melancolia e tristeza pelo que não foi, e a gente com isso, sem perceber, está desprezando o tempo que se chama hoje, agora. Ele era o que era, mas também é o que é hoje. E também o que há de vir. Olha, se tem algo que traz confiança, alegria, esperança para a nossa vida, é pensar, o que é que vai ser da minha vida? Jesus. Ah, mas se eu perder o emprego, se isso acontecer, eu tenho esse, não é? Eu estou com essa situação de saúde, o que é que vai ser? O nosso fim, o nosso começo, o nosso agora é o Senhor Jesus. Por isso essa insistência de trazer uma reflexão sobre o livro de Apocalipse, perseguindo a revelação de quem é Jesus, porque essa revelação dá conta de tudo que eu preciso. O futuro não vai ser o que vai acontecer no país simplesmente, o que vai acontecer na minha vida. O futuro é aquilo que Jesus Cristo já tem como propósito. Obviamente, a gente assume agora, não é, o papel de fazermos valer a vontade do Senhor, vivermos segundo o Evangelho. Isso é transformador, isso é poderoso. Eu não estou dizendo a você que você deve cruzar os braços e, se tudo é Jesus, eu não preciso fazer nada. Mas municiado pelo que Jesus é, nós voltamos à vida agindo segundo essa visão, o efeito dela. O mais belo não é ver o trono. O mais poderoso é viver o efeito do trono na minha vida. Então eu olho para o trono e essa visão muda quem eu sou, muda a maneira como eu vejo todas as outras coisas. Isso traz implicações para a minha maneira de agir também. Então isso é muito real, isso é poderoso.
E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono. Eu não consigo ler isso sem sentir uma profunda emoção. Os 24 anciãos, como falamos semana passada, uma representação do povo de Deus, os 12 apóstolos no Novo Testamento, os 12 patriarcas no Antigo Testamento. E aí a gente soma e é o povo de Deus ao longo da história, pegando a coroa e depositando diante do trono. Não há como uma pessoa olhar para o trono e ser uma pessoa gananciosa, viver de torpe ganância. Não há como uma pessoa olhar para o trono e ser mentirosa. Não há como uma pessoa olhar para o trono e não viver a vida no amor de Jesus. Não, o efeito, eu quero que você consiga flagrar aqui que, vendo o trono, o que é que essa representação do povo de Deus fez? Lançou as coroas. Eu quero lançar minha coroa. Ah, mas eu não sou rei, eu não tenho. Pois é, mas a gente às vezes tem um rei na barriga, né? É a expressão que a gente usa. Você é rei da sua própria vida. E diante do trono você fala assim: opa, tem alguém maior do que eu, então eu coloco minha coroa aqui embaixo. Eu mesmo coloco, ninguém tira. Veja bem, o trono não tira a coroa. O efeito do trono faz com que você coloque a coroa num lugar que te conduz, não a uma prostração, mas a uma reverência. A gente, né, eu não sei se a Adilson está aí por aí ainda, experiência, né, dele com o irmão, muito tempo internado, a gente fica feliz, né, de saber a vitória que o Senhor deu. Eu tenho certeza que tanto o Adilson quanto o irmão dele, o Alberto, que se recuperou depois de muito tempo aí de intubação, internação, não é, de ações assim intensivas sobre a vida dele, eu tenho certeza que a coroa deles está depositada no altar do Senhor, crendo, não é, reverenciando o poder de Deus. Não tem como a gente viver diferente disso. Não tem. Pode ser que a pessoa não tenha visto o trono. E aí, quando ela não viu, ela também não experimentou, não é? Eu tenho um primo que ele diz assim para mim: eu nunca fui a Disney, né? E aí ele falou para mim: olha, conheço pessoas que nunca foram e emitem uma opinião acerca do que nunca fizeram, mas as pessoas que eu conheço que foram querem voltar. E eu sempre pego essa imagem, uma conversa solta que um dia nós tivemos, para pensar as coisas de Deus. Existem pessoas que não viram, então elas não sofreram o efeito daquilo que elas não viram. Mas o que eu posso dizer é animar você que depois da visão do trono, eu posso pegar um exemplo, pensar um exemplo da palavra que é muito importante, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Depois que ele tem a visão de Deus, depois que ele tem ali um encontro com o Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida daquele homem mudou, de perseguidor ele passa a perseguido, tudo passou a ser diferente, porque a visão do trono muda tudo na minha vida. Eu quero olhar para o trono, eu quero me pegar sem distrações com outras coisas, olhando para o trono, porque cada vez mais que eu me exponho ao trono, mas eu sofro o efeito do trono na minha vida e minha vida é transformada, é melhorada, avança. Não é? Se você tiver o sol, mas não se expor ao sol, você não terá a vitamina D que o sol confere àqueles que a ele se expõem. Se você sabe do trono e não tem a visão do trono, não se expõe à visão do trono, você também não sofrerá, não será, perdão, favorecido pela força desse trono,
na sua vida. Então, quando a gente olha para o Senhor e o vê como esse leão, né, na força desse bezerro, sabe que ele se fez carne, habitou entre nós e está entre nós. Quando você sabe que ele, como uma águia, voa alto, mas desce para vir ao nosso encontro, nos abençoar. Quando você reconhece que ele é santo, quando você prova de que ele é todo-poderoso, quando você vê que ele age no teu passado, está no nosso presente e tem promessas para o nosso futuro, aí o versículo 11, ele se cumpre. Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder. Tu criaste todas as coisas, por tua vontade foram criadas. Você não tem como responder a isso, não. Cuidado, aqui eu quero fazer um parênteses, quero abrir um parênteses aqui. Cuidado para você não forçar a barra com ninguém sobre Jesus. Jesus não é algo que eu explico para as pessoas e aí consigo convencê-las. Jesus é algo que eu posso experimentar. E o efeito dessa experiência, ela traz a possibilidade de você fazer um anúncio. Quando você anuncia, pode ser que pessoas sejam despertadas. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Se você colocar um pouco de sal na boca, logo você vai sentir muita sede. Então, o efeito do testemunho cristão é de salgar a pessoa de modo que ela sinta sede. De quem? Do Senhor Jesus. Mas jamais eu vou poder dizer quem é Jesus sem que levemos em consideração que eu tenho que ter uma experiência com Jesus e a pessoa vai precisar de ter uma experiência também para definir. O que a gente pode dizer com alegria e fé que aquele que tem a visão do trono tem sua vida mudada. E a minha proposta hoje aqui, já concluindo essa rápida reflexão, é que a gente procure ter a visão do trono. Pare de tentar explicar o trono para pessoas. Isso aqui é uma revelação. Isso está escondido de quem não está com o coração nisso. Então não força a barra, não imponha isso a ninguém. Eu não posso fazer aquilo que está escondido ser revelado para quem não quer essa descoberta. Mas eu posso fazer algo melhor e mais efetivo do que isso. Eu posso simplesmente me apaixonar por essa visão, me expor a essa visão, passar tempo nessa visão, de modo que a minha vida será o resultado dessa visão. Se a minha vida for o resultado dessa visão, eu tenho certeza que as pessoas vão vir. Elas se sentirão atraídas por essa visão e vão dizer, eu também quero ver. É aquele exemplo que a gente dá pequeno. Comer um bolo na sua casa, gostou, pede a receita. Agora eu vou ficar dizendo a receita do que eu faço para você, sem que eu mesmo tenha provado. Eu vou ficar falando sobre uma receita que eu nunca tenha provado. Não, mas quando a pessoa prova, a pessoa procura. E aí é o momento de você sim apresentar. Eu estou falando com você hoje aqui porque você quer a visão do trono. E Deus, ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam, se você buscar ter visão do trono. Eu estou aqui apaixonado por essa ideia. Eu estou me sentindo desafiado aqui a olhar mais para o trono, porque de repente eu tenho olhado para outras coisas. E aí estou sendo vencido. Estou me enfraquecendo, estou sabotando os planos de Deus. Eu tenho certeza que quando você para olhar para o trono, a visão que você tem, ela é poderosa, ela é efetiva, eficiente, ela é transformadora, ela é fortalecedora, renovadora, ela traz esperança. Opa, é tanta coisa assim! Então eu quero parar e ficar olhando para o trono. Não corre o risco de alienação, de fuga da realidade, de evasão da vida, quem para olhar para o trono. Porque quem olha para o trono tem a visão de um Deus todo-poderoso
que age poderosamente na nossa vida. Então isso é suficiente para nós. Eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar com você a visão do trono. Porque no meio de tantas distrações, ainda tem gente que quer olhar para o trono. No meio de tanta gente distraída com as notícias, e é isso e é aquilo, não é? Tem gente que está acordada, despertada para essa realidade que é verdadeira. Isso aqui não é um transe. Isso aqui não é alguém que bateu com a cabeça no chão e teve um sonho louco. Isso aqui é fiel. A palavra de Deus é fiel. Ela é poderosa. Ela é inspiradora. Ela é transformadora. Não tem quem veja e não queira dar glória a Deus pela sua palavra. Isso aqui não é religião. Isso aqui não é uma crença institucionalizada, orgânica, de um grupo em detrimento de outro grupo. Isso aqui não é conteúdo para eu me armar contra quem quer que seja. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Pai, eu quero orar te pedindo, dá-nos a visão do trono e com ela toda a revelação que essa visão contém. Que possamos contemplar o trono e vermos a ação dessa visão sobre a nossa vida, que possamos fazer o anúncio de algo que paramos para ver e que fez sentido e mudou a nossa vida. A tua palavra é poderosa, Senhor, que vivamos a revelação da mesma sobre nós, é o que nós te suplicamos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe Adelaide, Deus abençoe Beatriz, Margarida, Lúcia, Valdinete, seu esposo fez aniversário aí, manda um beijão para ele. Marta Mendonça, toda a família, Adilson, querido, que vitória, estamos aí comemorando, celebrando a bênção do Senhor na tua casa, na tua família, Joyce, Stephanie, Deus abençoe muito Irene, nossa irmã Carol, Ariadne também, Tiago, mandar um beijão pro Tiago, Deus abençoe a Ana, a Vânia Guida que está em Praia Seca, Marcinha, Lu, o Bruno, a esposa, filho, Deus abençoe aí Sueli, família. Quanta gente, que bom, que alegria. Sônia Pina, né? Que alegria estar com tantas pessoas aí interessadas na visão do trono. Que essa visão tome a nossa vida e se manifeste poderosamente sobre nós. Eu deixo aqui um beijão, dizer que eu amo vocês, não é? E logo mais... Quem aguentar, ficar com a gente um pouco mais, logo mais às 20, temos o Domingo do Espírito Santo, já tem uma palavra muito especial para a gente iniciar essa semana poderosamente. Um beijão.